Bem, vamos lá, irmãos, a leitura da palavra de Deus, você que acompanha, e nós vamos ter aqui uma exposição bem simples sobre um dos grandes mistérios da fé cristã. João capítulo 1, versículo 1, e lendo até o versículo 14. Olha o que diz a Bíblia. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, não é? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Todos os presentes, o versículo 14, com bastante determinação. Vamos lá. Exatamente isso. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e rogamos nesse instante a tua bênção, rogamos a tua presença e a tua unção e a capacidade para que possamos expor algumas coisas aqui que venham enriquecer a nossa fé, a nossa comunhão contigo e o nosso conhecimento a respeito da tua pessoa, da tua obra e do teu reino. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Muito bem. Irmãos, mediante essa leitura que nós acabamos de fazer, eu quero trazer para vocês um ensinamento sobre um dos grandes e mais profundos mistérios da fé cristã. Preste bem atenção no que foi dito: mistério da fé cristã. Por que eu começo falando que o assunto que aqui vai ser exposto é um mistério acima de tudo? Porque vocês vão perceber, quando eu começar a falar, que este assunto da nossa fé, ele não é simplório. Não é assim um assunto que você vai compreender tudo de imediato, sem nenhum tipo de obstáculo. Daí porque nós estamos falando de um mistério. Que mistério é esse? É o mistério da encarnação de Jesus. Encarnação de Jesus é quando ele deixa a sua condição celestial e assume a condição humana, não é? Esse é o processo, e isso é uma coisa maravilhosa, é um dos pilares da nossa crença cristã. Sem esse mistério, sem essa doutrina, sem a verdade da encarnação do Verbo, não existe fé. Não existe fé cristã, não existe evangelho, não existe expiação, não existe sacrifício redentor.
Não existe nada. Então eu estou te falando de um pilar fundamental da nossa fé. Mas antes disso, eu queria dar uma voltinha lá na Grécia Antiga. E eu vi um homem chamado Platão, que muitos aqui conhecem pela filosofia, né? Por terem estado nas academias e nas escolas. Eu acredito que poucas pessoas não ouviram falar de Platão. Platão, ele foi um filósofo grego que viveu aí por 428 a 347 antes de Cristo, né? E ele foi um grande ensinador, grande filósofo. E a filosofia desenvolvida por Platão, ela teve uma influência muito grande e tem até hoje. É difícil você tratar de alguns assuntos filosóficos sem passar por Platão. E qual era, vamos dizer assim, o pensamento grego em Platão sobre o mundo que nós vivemos? Era o seguinte: Platão, ele ministrou, ele pregou sobre a existência de dois mundos: o mundo material, visível, palpável e corrupto, que é esse aqui. E Platão dizia que além desse mundo corrupto, esse mundo visível, palpável, que os nossos sentidos podem perceber, além desse mundo existe um outro mundo, que Platão chama de o mundo das ideias. Esse mundo das ideias, ele é invisível, não é? Ele não é, portanto, palpável, ele não é corrupto como esse aqui, e por outro lado, ele não pode, esse mundo das ideias, ele não pode ser percebido pelos sentidos humanos. Entendeu? E ele diz o seguinte, ainda diz mais, que esse mundo aqui é apenas uma sombra, e existe um mundo lá além desse, que é o mundo das ideias, um mundo perfeito, uma vez que esse aqui não é perfeito. Isso é uma síntese dessa filosofia de Platão. Um mundo presente aqui, palpável, corrupto e perceptível aos nossos sentidos, e um outro mundo que é o das ideias, impercebível pelos sentidos humanos. Esse aqui é corrupto, aquele lá não é. Essa é uma síntese do pensamento filosófico de Platão. E o cristianismo, ele se alinha com isso. Existem grandes verdades na fé cristã que estão alinhadas com esse pensamento de Platão, com essa filosofia grega. Não é porque Platão era um homem que, vamos dizer assim, não era um pregador do Evangelho e não era um estudioso da Bíblia Sagrada, vamos dizer assim, que ele não pudesse expor verdades. Entendeu? Então o cristianismo, a fé cristã, ela tem um pouquinho dessa filosofia, ela se alinha. Você nunca ouviu a gente falar na igreja assim: olha, irmãos, esse mundo aqui, passageiro, nós somos aqui peregrinos, esse mundo aqui é corruptível, mas nós vamos para uma cidade que Jesus vai preparar para a gente, aonde não tem dor, lágrima, sofrimento, H1N1, coronavírus, vírus corona,
Tem nada disso. Esse mundo lá é perfeito. Você nunca ouviu a gente falar na igreja isso? Pois é. É a fé cristã que está o quê? Alinhado com a filosofia platônica. Nenhum problema nesse sentido, né? O problema da filosofia, que aqui ela se alinha, mas quando você vai mais lá na frente, Platão dizia, por exemplo, né, que Deus, ele é impassível. Isso já é problemático para a fé cristã, porque quando Platão diz que Deus é impassível, ele está querendo dizer o quê? Que ele não é movido por nenhuma paixão. Para Platão, Deus, ele não é movido por paixão nenhuma, ou seja, ele não se ira, ele não se entristece, ele não se aborrece, ele não se alegra. Por quê? Porque isso são coisas que não têm relação, segundo Platão, com a divindade, com esse ser inacessível. Você está entendendo? E isso começa a ser um problema. Segundo a linguagem filosófica de Platão, a ira de Deus, que as pessoas tanto falam, seria apenas uma alegoria, não seria real. E aí é problemático, porque isso não casa com a fé cristã. Então, filosofia é muito bom, mas você precisa analisar bem as coisas para você caminhar bem. Na filosofia grega, Deus é inacessível. Preste bem atenção. O que é que a filosofia dizia? Que Deus, ele é inacessível. E a única forma do homem ter acesso a Deus, ou Deus ter comunicação com esse mundo aqui corruptível, com a nossa natureza humana, seria o quê? Seria através de um elo. Vai ouvindo aí, um elo. E que elo era esse que Platão e a filosofia grega dizia? Que elo era esse que possibilitava o divino visitar a sua criação e essa criação aqui ter acesso a ele? Que elo era esse? Era que os gregos chamavam de logos. É o logos. E o que é o logos? O logos, para eles, era o que? A alma do universo. Era o que fazia o universo se mover. Tudo que você vê no universo funcionando e durando o tempo todo era fruto de quê? Fruto desse logos, que era essa alma que movia o mundo, que move o universo, segundo esse ensinamento da filosofia grega. Isso é uma coisa muito bonita. Os gregos pregavam isso. Quando você sentava para ouvir os filósofos falar, eles falavam com muita propriedade. Isso era o âmago da sabedoria grega. O logos é a alma do universo. Esse mundo aqui, ele é corruptível. E não há possibilidade desse contato direto. O único elo que nos une ao mundo das ideias é o quê? É o logos. E que logos é esse? Para os gregos, a alma do universo. Eu fiz essa pequena viagem para o irmão começar a entender o seguinte: os evangelhos escritos, nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas, não é? Esses 3 são chamados evangelhos sinóticos. E existe um 4º evangelho, o evangelho de João. Veio depois. E quando você abre o evangelho de João, você vê que o evangelho de João,
ele vem trazendo uma mensagem específica. Enquanto os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas se preocupam em mostrar a trajetória de Jesus como um homem que pregou grandes sermões e fez muitos milagres, não é? De curas, expulsou demônios, ressurreições e tudo mais. Não que João não fale disso, mas a ênfase dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a base é essa aí, a ênfase deles é nesses episódios, fazendo assim, tipo assim, uma biografia, não é? Do ministério terreno de Jesus. Mas João, ele cita milagres de Jesus, sim, mas a ênfase do evangelho de João é na divindade de Jesus. Na divindade de Jesus. Quando você abre Mateus, por exemplo, qual é a primeira coisa que você encontra em Mateus? É uma genealogia. Já viram na Bíblia isso? Genealogia, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou, e gerou, e gerou, e gerou, e fulano gerou, até chegar em quem? Em Cristo. Maria, que deu a luz a Jesus. Por que Mateus faz isso? Porque ele tem um propósito. Ele quer apresentar Jesus como rei. E para você apresentar alguém como rei, você tinha que fazer uma demonstração de que aquela pessoa tinha uma linhagem real. Então Mateus tenta provar por essa genealogia que Jesus é um descendente da casa de Davi. Você está entendendo, irmão? João não, ele não tem esse propósito. Ele quer provar para o mundo da sua época que Jesus de Nazaré é filho de Deus, além de homem. Então o foco de João é na divindade de Jesus. Ele quer provar que Jesus sempre foi Deus e que em determinado momento da história, que o apóstolo chama de plenitude dos tempos, esse Deus que sempre foi Deus, no caso Jesus, que é o Filho, ele decide assumir uma forma humana para cumprir um propósito divino, e assumindo essa forma humana, ele pratica o processo da encarnação. E o que é a encarnação? É o divino assumindo a forma humana. Mas João quer dizer aos seus contemporâneos e de todos os tempos também, que esse Jesus de Nazaré, filho da Virgem Maria, que nasceu lá em Belém e se criou em Nazaré, portanto filho do carpinteiro, ele não é apenas um homem, ele é a própria imagem do Filho de Deus e é Deus. É por isso que quando João começa o seu evangelho, que eu acabei de ler com os irmãos, ele começa como? Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo. João está falando para o mundo grego, coloque isso na sua ideia, está falando para o mundo grego. Ele está falando para um mundo que está cansado de ouvir dos filósofos que esse mundo aqui é corruptível, que a matéria é má, entendeu? E que existe além deste mundo um mundo das ideias, inacessível, invisível e que não pode ser percebido pelos sentidos. E que a comunicação deste mundo corrupto com o mundo das ideias só pode ocorrer por um elo. E que elo é esse? É o Logos. Aí João,
pega o gancho da filosofia grega e diz assim: olha, no princípio era o verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra, que no grego é o que? Logos. João diz: no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e o Logos se fez carne, e o Logos habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Olha que coisa maravilhosa, muito maravilhoso isso. Só que quando João disse isso, irmão, os gregos e todo o mundo da época que estava acostumado a beber na tigela de Platão, eles disseram: como é que é, rapaz? Você está dizendo o quê? É isso que vocês acabaram de ouvir. O Logos, que é o elo entre o mundo presente e corruptível e o mundo das ideias que vocês pregam, esse Logos é Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. Irmão, isso é uma coisa maravilhosa para nós, mas para um grego isso era o mais absurdo dos absurdos. Mas João não existiu. Ele disse: é isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Logos é Jesus de Nazaré, é o filho do carpinteiro. Nasceu lá em Belém, se criou em Nazaré, viveu, pregou, foi traído, foi à cruz do Calvário, morreu e pelo seu próprio poder ressuscitou dos mortos. Esse é o Verbo, o Logos, que se fez carne, e ele era Deus e se fez carne e habitou entre nós. Você pode dizer amém, irmão? Isso é uma coisa muito maravilhosa para nós. Agora, saindo dessa filosofia grega e desse embate de João, do Evangelho de João, com esse conhecimento grego a respeito do Logos, nós vamos agora focar naquilo que eu quero falar especificamente para vocês, que é as duas naturezas de Jesus. Para você ser um bom cristão, irmão, e viver bem o reino de Deus, você tem que entender, tem que crer e tem que absolver essa grande verdade e essa grande doutrina e esse grande mistério, que é o quê? O mistério da encarnação, que resulta em quê? Resulta em que Jesus nasce da Virgem Maria, mas ele é o próprio Deus que se manifesta em carne. E no momento que ele assume a forma humana, ele passa a ser o quê? Uma pessoa que é 100% homem e 100% Deus. É isso. 100% homem e 100% Deus. Esse é o sentido. Encarnação do Verbo é isso aí. A manifestação do Logos, que os gregos pregavam, é isso aí. Só que quando acontece essa encarnação, o que acontece? O divino, lembra que João falou? O Logos era Deus, ele estava lá no princípio com Deus, e ele se manifesta em carne, e ele foi concebido pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, com a substância de Maria.
Você está entendendo? Mas quando a criança nasce e ela começa a crescer, quem é esse personagem? É o filho de Maria, homem, mas é também ao mesmo tempo o filho de Deus. É por isso que quando o anjo, entendeu, fala com Maria, ele diz assim: olha, nascerá, né? E o seu nome será Jesus, porque ele o que? Salvará o seu povo dos seus pecados. Já há profecia de Jesus como o que? O Cristo, o Salvador, o Redentor. Tinha um propósito. Não houve a encarnação do verbo, do Logos, à toa, só para fazer um teatro para o mundo. Não, tem um propósito. Agora, quando nós falamos, irmãos, das duas naturezas de Jesus, existe um termo que não é um termo bíblico, mas ele é um termo teológico, utilizado para definir essa grande verdade bíblica e esse grande mistério da fé. É a palavra união, a expressão, né? União hipostática. O que é uma união hipostática? Vem, logicamente, do grego, né? Hipostasis significa o quê? Uma substância, natureza, uma pessoa. Persona no latim, entendeu? Então é isso que é hipóstasis, né? E união hipostática é um termo usado para quê? Para demonstrar que Jesus deixou a sua condição lá de Deus, né? E assumiu a forma humana. E quando ele assume essa forma humana, ele se torna um homem, mas permanece sendo Deus. Jesus é um homem, mas a sua natureza divina não é anulada. É isso que é o propósito do Evangelho de João, é focar na divindade de Jesus. Por quê, irmão? Porque no tempo que João escreve o seu Evangelho, já existia na igreja da época, dos primeiros séculos da era cristã, já existia aqueles movimentos, né? Como os gnósticos, por exemplo, que eles negavam a divindade de Jesus, e outros movimentos heréticos que iam na mesma direção, pregando que Jesus era um homem, que ele não era Deus. Outros diziam que ele foi criado, era uma criatura, mas que não tinha divindade. E para combater esses ensinamentos heréticos, João vem com o seu evangelho dizendo: não, o Logos estava no princípio com Deus, o Logos era Deus, o Logos se fez carne, o Logos habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, está diante de nós o Deus homem, 100% homem, 100% Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, essas duas naturezas, irmão, de Jesus, como é que a gente compreende essas duas naturezas de Jesus? É uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, porque as pessoas querem entender esse mistério da fé cristã pela lógica. Não é que ela não seja lógica, mas não é pela lógica que você vai entender. Você tem que estar ligado na fé, porque isso aí é um mistério da fé cristã. Então não é apenas a lógica, não, me prove que é isso. Não, nós vamos fazer a demonstração aqui dessas duas naturezas de Jesus, que quando ele cresce, aquele homem que pregou no mar da Galileia, que subiu na proa do barco de Pedro e ministra a palavra, quem é esse homem? É o homem Deus, 100% Deus, porque é divino, sempre foi e nunca deixará de ser, e é humano,
não é? Tem a sua humanidade, por quê? Porque é homem. Então você vai perceber que na trajetória de Jesus, essas duas naturezas, elas vão estar presentes. Só que você não pode dizer que são duas pessoas. Uma Jesus Deus, uma outra pessoa Jesus homem, não. Está errado. Duas naturezas, né? Duas naturezas. Uma natureza humana e uma divina, mas unidas, convivendo e subsistindo numa só pessoa. Entendeu? Não há mistura. Entendeu? Não há uma mistura da natureza humana com a natureza divina. Não há também uma composição, como muitos pensavam, né? Que a natureza humana e divina, elas entravam numa composição e formavam uma outra natureza. Não. São duas naturezas diferentes, distintas, mas que estão habitando ao mesmo tempo numa só pessoa. Que pessoa é essa? A pessoa magnífica e augusta de Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Amém? Então, diante disso tudo, você vai presenciar, folheando aí os evangelhos, principalmente João e outros também, e também algumas epístolas, você vai perceber, não é? Essa dualidade, você vai perceber essa convivência dessas duas naturezas. Por exemplo, quando você lê João capítulo 11, versículo 43, você observa, primeiro João capítulo 4, versículo 6, entendeu? Você vê quem ali? João capítulo 4, versículo 6. Você vê Jesus ao lado do poço de Jacó. É ali que ele conversa com a mulher samaritana. E por que ele parou no poço de Jacó, irmão? Porque ele estava cansado, com fome. Tanto que estava cansado e com fome que os seus discípulos foram na cidade comprar alimento. Quem é que está cansado e com fome? No lado do poço de Jacó, meio-dia. Quem é? Jesus de Nazaré, que é Deus e que é homem. E por que ele está cansado e com fome? Porque ali está se manifestando a sua natureza humana. Ele passa a sentir as coisas que são inerentes à nossa natureza humana, sem nenhuma diferença, irmão. Era um homem, carne e osso. Se desse um beliscão nele, ele dizia ai. Ou você acha que as bofetadas e o chicote dos soldados romanos não doeram nada nele? A natureza humana. Então era esse homem que estava ali no poço, cansado e com fome, meio-dia, suado. Quem era esse homem? Jesus de Nazaré, que era homem e que era Deus. Mas ali se manifestou o quê? A sua natureza humana. Mais na frente, por exemplo, ainda em João 19, 28, ele está lá na cruz, dizendo: tenho sede. E dão vinagre para ele. Quem é esse homem que está dizendo: tenho sede? Jesus de Nazaré, que era homem e que era Deus. Mas ali se manifesta o quê? A sua natureza humana. E ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, e morre. Natureza humana se manifestando. Mas quando você vai para João 11:43, você encontra esse mesmo homem dizendo assim: tira a pedra. E alguém tirou. E ele disse assim: Lázaro, vem para
fora. Lázaro veio? Veio ou não veio? Veio. Lázaro ressuscitou, já estava fedendo, porque havia 3, 4 dias de sepultamento. E ele veio para fora porque ouviu a voz de Jesus de Nazaré ali presente. Quem era o homem que disse: Lázaro, vem para fora? Jesus de Nazaré, que era 100% homem e 100% Deus. Mas ali naquele momento se manifestou quem? A sua natureza divina, porque só Deus pode fazer um homem reviver. Aí você vai um pouco mais na frente, você encontra alguém dizendo assim: mestre, está na hora, multidão é grande, é melhor você despachar esse pessoal, porque está chegando tarde, não tem comida aqui não, meu amigo. Isso não, vocês têm que alimentar a multidão. Como, mestre? Olha só aí, mais de 30 mil pessoas aí, como que a gente vai alimentar? Não tem nada, nem dinheiro, tem que ter muito dinheiro para comprar comida. Aí aparece lá um diácono, que eu queria ter ele aqui na Estrada Nova, mas quem sabe, ele traz uma cesta e diz assim: eu estava ouvindo aí o apelo do mestre, e eu sei que é pouca coisa, mas eu tenho aqui, esses peixinhos aqui e esses pães, eu estou ofertando, dá para ele aí. Esse homem aí não é normal não, mas está aí a minha oferta. Jesus pega o cesto, levanta, abençoa e manda os discípulos repartir com a multidão. Todo mundo foi alimentado e sobrou uns 12 paneiros de comida. Já leu na Bíblia isso? Então nós estamos diante de um grande milagre, o milagre da multiplicação. Quem fez esse milagre? Quem é que está aí? Jesus de Nazaré, que é 100% homem e é 100% Deus. E o que se manifestou aí? A sua natureza divina, porque só Deus poderia fazer aquilo. E aí você vai, entendeu? Quando chega mais na frente, entendeu? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz, E Jesus sempre existiu, como eu já me falei para vocês ali, para demonstrar que ele não era um simples homem, ele assustava. Que os líderes religiosos daquela época, a maioria das pessoas olhavam para ele e viam ele como filho de Maria e de José. E Jesus chocava, porque tinha hora que ele se comportava como esse homem, filho de Maria e de José. José como pai adotivo, tem que ressaltar, porque José não gerou a Jesus, mas ele foi gerado no ventre de Maria, com a substância de Maria. Entendeu? Substância de Maria. E quando as pessoas olhavam para ele, elas viam ele como esse homem, filho de Maria. Aí as pessoas, Jesus falava alguma coisa e os líderes religiosos, os fariseus principalmente, reagiam: não, mestre, o que é isso? Quem o senhor pensa que a gente é? Nós somos filhos de Abraão. Ou seja, invocavam aquela descendência importante. Somos filhos de Abraão. E Jesus em determinado momento fala assim: olha pessoal, é o seguinte, olhem bem para mim. Jesus dizia: quero dizer para vocês o seguinte, que antes de Abraão existir, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. O pessoal ficava maluco com ele. O que foi que ele falou mesmo? Falou que antes que Abraão existisse, esse cara é maluco, deve estar endemoniado. E quando Jesus disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava querendo dizer o que, irmão? Falando da sua divindade, confirmada por João quando disse: o Logos no princípio era, estava
com Deus, e esse Logos era Deus, e ele se fez carne. Irmão, que coisa abençoadora. E quando você vai mais para frente, está entendendo? Você vai percebendo que Jesus, ora, ele fala como homem, filho de Maria, portanto possuidor de uma natureza humana. Ora, ele fala como Deus, possuidor de uma natureza divina. Ora, ele diz: eu tenho sede, eu tenho fome, eu estou cansado, eu preciso repousar. Ora, ele diz: mar, te acalma, e a natureza obedece. Ora, ele diz assim: vamos para o outro lado, porque essa multidão está nos oprimindo aqui, nós estamos cansados por hoje. Ora, ele anda sobre o mar e desafia todas as leis da natureza. Irmão, é coisa maravilhosa, é uma viagem de fé você estudar Cristologia. Isso que eu estou falando aqui hoje é o ABC da grande doutrina, Cristologia, essa grande doutrina que é o grande mistério da fé cristã. E para começar a encerrar, ele se tornou homem, sim. Esse Deus se tornou homem. Para quê? Para se identificar conosco. Não era que o grego falava, que o Platão dizia: olha, só existe um elo entre o mundo das ideias e o mundo corruptível. É o Logos, que é a alma que faz o universo funcionar. E João chegou dizendo: ei pessoal, mundo helênico, mundo grego, quero dizer para vocês que o Logos já está entre nós. Ele era, veio, se manifestou, e para quê? Se manifestou para se identificar conosco. É por isso que a Bíblia diz: os pais da igreja, né, que é uma outra parte que depois os estudantes do grupo vão estudar, que nós chamamos de patrística, não é? Que é outra pérola que nós precisamos aprender. Os pais da igreja, que foram grandes ensinadores, grandes teólogos do 1º ao 6º século, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Tertuliano, Inácio, entendeu? Esses homens, eles ministraram muitas coisas e até exageraram às vezes, mas eles trouxeram grandes conhecimentos para nós. Eles falaram muito sobre isso, sobre o Logos, sobre o Verbo que se fez carne e se fez para se identificar conosco. Quem é o único mediador, irmão, entre Deus e o homem? Jesus, único mediador, está lá em Atos. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo, homem, o Logos que se fez carne. Isso é muito maravilhoso. E encerrando, né, aqui essa pequena aula sobre as duas naturezas de Jesus, né? Digo pequena porque isso é apenas uma minúscula demonstração da grande doutrina que você pode se aprofundar, mas quando você estuda essa encarnação do Verbo, você também estuda o esvaziamento de Jesus, né? Que é matéria para um outro momento. É a chamada kenosis, que também não é uma palavra bíblica, é uma palavra técnica, teológica. O que é a kenosis? A kenosis no grego é esvaziar, esvaziamento. É por isso que Jesus fala, a epístola fala, né, que ele, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo que esvaziou-se, tomando a forma humana e sendo fiel até a morte e morte de cruz. Então a kenosis, ela nos ensina o quê? É o processo que nos explica esse esvaziamento, como se deu esse esvaziamento de Jesus. Esvaziou-se, tornou-se homem como nós,
assumiu a natureza humana, mas ele não abriu mão da sua divindade. Ele continua e continua sendo Deus. É por isso que se chama Emanuel, Deus conosco. Vocês podem dizer amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela sua presença, pela oportunidade de poder te passar esses minúsculos conhecimentos sobre cristologia. Tem muita coisa pela frente. Se a gente for dar confiança, a gente termina o ano estudando cristologia, que é apenas uma folhinha do grande leque que é a teologia sistemática. Entendeu? Mas lá na frente, depois que a gente dá umas pinceladas em cristologia, nós vamos estudar a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Como é que esse processo de redenção, de morte vicária, substituta, por que Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele? Coisa maravilhosa, irmão. Você vai sair mais rico daqui, e eu saio mais abençoado por ter compartilhado a palavra de Deus com vocês. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.